Sempre pensei que, aos 72 anos, um homem merece paz. Minhas mãos, calejadas por anos de trabalho na construção civil, não são tão fortes quanto costumavam ser. Minhas costas doem de manhã e meus joelhos rangem como as dobradiças sem lubrificação de uma porta velha. Mas minha mente ainda está lúcida e me lembro de tudo, cada dia da minha vida, cada decisão que tomei e cada oportunidade perdida. Meu nome é Aldrich Poldstone. Trabalhei a vida toda como superintendente de construção em Brunswick, uma cidadezinha onde todos se conhecem e onde é impossível esconder segredos. Supervisionei a construção de metade dos prédios do centro da cidade, incluindo a nova biblioteca e o prédio municipal. Construí dezenas de casas que abrigam as pessoas que encontro nas ruas. Eu era respeitado pelos meus colegas e valorizado pelos meus clientes. Tinha orgulho do meu trabalho e do fato de poder proporcionar uma vida digna para minha família. Minha esposa, Eleanor, era uma mulher maravilhosa, tranquila, com um sorriso suave e olhos gentis da cor de um céu de outono. Moramos juntos por 45 anos. Tivemos uma filha única, Viola. Eleanor morreu há 3 anos de câncer no pâncreas. A doença a levou rapidamente, antes mesmo de eu perceber que a estava perdendo, eu estava sozinho em nossa grande casa na rua Maple. Era uma casa que havíamos escolhido juntos quando nos casamos. Estava abandonada e precisava de reparos sérios, mas eu via potencial nela. Eu passava todos os fins de semana consertando-a, remodelando-a, atualizando-a, construí uma nova lareira em uma varanda com vista para um pequeno jardim onde Eleanor plantou rosas e hortênsias. A casa se tornou uma extensão de nós mesmos, da nossa história. Depois da morte de Eleanor, não consegui me mudar, embora vizinhos e alguns amigos insinuassem que a casa era grande demais para um velho solitário. Viola me visitava com pouca frequência. Depois de se formar na faculdade, mudou-se para Portland, onde trabalhou como designer de interiores. Lá, conheceu Hubert Tinker, um homem magro, de feições marcantes e um olhar perpetuamente descontente. Ele trabalhava para uma construtora imobiliária comercial. Viola disse que ele era um cara que crescia rápido, mas quando o conheci no casamento deles, 6 anos atrás, eu não tinha visto o brilho em seus olhos que vem de um homem verdadeiramente apaixonado pelo seu trabalho. Quando Eleanor morreu, Viola voou para o funeral, ficou 3 dias e voltou, citando um projeto importante. Eu não a culpei. Cada um tem sua própria vida, e eu nunca fui um pai que exigisse atenção constante. Telefonávamos uma vez por semana, aos domingos, e isso bastava. Aprendi a viver sozinho, cozinhava refeições simples, mantinha a casa em ordem e, às vezes, me encontrava com antigos colegas no bar local, o Frank's, para discutir as notícias da cidade e relembrar os velhos tempos. E então, de forma bastante inesperada, Viola ligou e disse que ela e Hubert estavam se mudando para Brunswick. Supostamente, a empresa de Hubert estava abrindo uma filial lá, e ele havia recebido uma oferta para chefiar o novo escritório. Viola falou rápido e animadamente, e eu senti que havia algo mais por trás disso, mas eu estava feliz demais em ver minha filha com mais frequência para fazer muitas perguntas. Poderíamos ficar com você por um tempo até encontrarmos uma casa adequada, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor. É difícil para você morar sozinho em uma casa tão grande, não é? Nós ajudamos na limpeza, na cozinha. Concordei sem pensar. A ideia de ter a voz de Viola em casa novamente abafou todas as dúvidas. Eles chegaram 2 semanas depois, Hubert dirigindo um SUV preto impressionante, Viola ao lado, com um novo corte de cabelo e a expressão de um homem que cumpria uma tarefa desagradável, mas necessária. Papai, você emagreceu, foi a primeira coisa que ela disse ao me abraçar. Ela cheirava a perfume caro e a algo mais que eu não conseguia reconhecer, talvez a vida que ela estava levando para longe de mim. Hubert apertou minha mão seca e formalmente, olhando ao redor da casa com o olhar avaliador de um corretor de imóveis. Mostrei a eles o quarto que havia preparado, o antigo quarto de hóspedes no 2º andar, com vista para o jardim. Hubert apenas sorriu, e Viola deu um sorriso sem graça. Estávamos pensando em ficar com o quarto principal, pai. É mais espaçoso e tem banheiro próprio. Fiquei paralisada. O quarto principal era meu e de Eleanor. As coisas dela ainda estavam lá, os frascos de perfume na penteadeira, o livro que ela não tinha terminado, os copos no estojo na mesa de cabeceira. Não consegui me obrigar a guardar aquelas coisas, como se, enquanto estivessem lá, uma parte de Eleanor ainda estivesse comigo. Claro, ouvi minha voz como se outra pessoa estivesse falando. Vou levar minhas coisas para o escritório.
Naquela mesma noite, mudei-me para o pequeno quarto que costumava ser meu escritório em casa. Arrumei o berço, levei as minhas roupas essenciais. Viola e Hubert ficaram com o quarto de Lelanor e o meu, e eu podia ouvi-los reorganizando os móveis, abrindo e fechando gavetas, jogando coisas fora. Os primeiros dias passaram em turbulência. Viola cozinhava pratos complicados com nomes que eu não conseguia lembrar e sabores aos quais eu não conseguia me acostumar. Hubert saía cedo de manhã e voltava à tarde da noite, sempre com o olhar descontente de um homem que devia tudo. Eu tentava ficar fora do caminho, passando a maior parte do dia no jardim ou na garagem onde eu tinha uma pequena oficina. Depois de uma semana, Viola me disse que tinha recebido uma oferta de emprego em um escritório de design local e que agora também estaria fora o dia todo. E depois de mais uma semana, notei que a geladeira estava cada vez mais sem mantimentos e a casa estava acumulando bagunça. Papai, você poderia ir ao mercado? Perguntou Viola certa manhã, maquiando-se às pressas em frente ao espelho no corredor. Precisamos de leite, ovos e alguma coisa para o jantar, e também estamos sem sabão em pó. Eu, claro, concordei. Qual o problema em ajudar uma filha ocupada? Mas, aos poucos, esses pedidos foram surgindo cada vez mais. Papai, você poderia lavar minhas blusas, por favor? Papai, você poderia passar as camisas do Hubert? Papai, você se importaria de aspirar a casa toda hoje? Eu não me importava. Não tinha nada melhor para fazer e estava feliz em ajudar. Mas algo mudou no tom desses pedidos. Eles soavam cada vez mais como ordens, e a gratidão soava cada vez menos frequente. Certa noite, quando nós três estávamos jantando, uma rara ocasião em que Hubert chegava em casa na hora, ousei perguntar como estava indo a busca por um lugar para eles. Hubert e Viola trocaram olhares rápidos. Sabe, papai, começou Viola, enrolando uma mecha de cabelo no dedo, um gesto que costumava fazer quando estava nervosa. Achamos que faria sentido ficar aqui. Aqui, questionei, sentindo um aperto no peito. É uma casa grande, continuou ela, evitando meu olhar. Você não precisa dela sozinho, e nós poderíamos ajudar com as contas, os reparos. Consertos? Olhei ao redor da sala de jantar, onde cada detalhe havia sido feito por mim. A casa está em excelentes condições. Bem, é o que você pensa, interrompeu Hubert, cortando um pedaço de carne como se fosse um insulto pessoal. O telhado precisa ser trocado. A fiação está ultrapassada, sem falar no encanamento. Esta ruína mal se sustenta. Senti-me corar de raiva e ressentimento. Esta casa vai continuar aqui 100 anos depois que você apodrecer no chão, garoto, eu disse baixinho. Viola engasgou. Papai, como você pode dizer isso? Hubert só está preocupado com a sua segurança. Você é um homem idoso, então tudo pode acontecer. Tenho 72 anos, não 92, respondi. E estou perfeitamente bem. Mas eles não estavam ouvindo. Hubert estava falando sobre o valor de mercado do imóvel no bairro, sobre como era estúpido manter um bem como aquele ocioso, sobre como, com o dinheiro que eu tinha, eu poderia me mudar para uma casa de repouso com serviços completos. Uma casa de repouso? Interrompi, sem acreditar no que ouvia. Você quer me mandar para uma casa de repouso? Agora não, claro, Viola se apressou em me assegurar. Mas temos que pensar no futuro. No seu futuro, pai. Depois daquele jantar, algo quebrou. Comecei a notar Hubert olhando ao redor dos cômodos, anotando no celular, discutindo a reforma com Viola como se eu não estivesse mais lá. Eles estavam falando sobre como transformariam meu escritório em um quarto de bebê, mesmo sem ter filhos, e Viola nunca havia mencionado planos para um bebê. Hubert falou sobre derrubar a parede entre a sala de estar e a sala de jantar para criar um espaço aberto e moderno. Também comecei a notar como falavam de mim, não para mim, mas especificamente sobre mim, como se eu não fosse uma pessoa, mas um móvel. Seu pai deixou a xícara suja na pia de novo. Ele ligou a TV muito alto. Você o viu regando as rosas? Elas vão apodrecer. Gradualmente, fui afastado de qualquer decisão na casa. Viola parou de me perguntar o que eu queria para o jantar. Agora, ela só cozinhava o que Hubert gostava. Hubert reprogramou o termostato para deixar a casa mais fresca. Ele adorava o frio, e eu tinha frio a vida toda e preferia manter a temperatura alta.
Eles começaram a convidar convidados, seus colegas de trabalho e novos amigos, sem me avisar. Eu só ficava sabendo de um jantar ou festa quando Viola me dava uma lista de compras para comprar ou me pedia para preparar o quarto de hóspedes. Papai, você se importaria de jantar na sua casa hoje à noite? Perguntou Viola certa noite. Vamos receber convidados da empresa do Hubert, pessoas importantes. Gostaríamos de causar uma boa impressão. Assenti, engolindo o ressentimento. Esta era a minha casa. Mas agora eu estava comendo sozinha no meu pequeno quarto, ouvindo o tilintar de copos e as risadas de estranhos lá embaixo. A cada dia, eu me transformava mais em uma criada. Lavar roupa, limpar, cozinhar, fazer compras, tudo caía sobre meus ombros. Viola não pedia mais nada. Deixava listas de tarefas na mesa da cozinha antes de ir trabalhar. Hubert não falava comigo, apenas me dava ordem sem olhar nos olhos. As camisas devem estar prontas às 6. E não se esqueça das setas nas calças. Eu fazia tudo em silêncio, com raiva de mim mesma por deixar aquilo acontecer, mas incapaz de mudar a situação. Esta era minha filha, minha única família. Eu tinha medo de perdê-la se me opusesse. A tensão na casa aumentava a cada dia. Eu via Hubert e Viola cochichando baixinho quando eu entrava no quarto. Eu os ouvia discutindo à noite, vozes abafadas atravessando as paredes. Viola chorava com frequência. Um dia, notei um hematoma em seu pulso, mas quando perguntei, ela dispensou com um gesto. Bati no batente da porta, papai. Não se preocupe com isso. Eu não acreditava, mas não insisti. Algo me dizia que a mudança deles para Brunswick não tinha a ver com a ascensão profissional de Hubert, mas com outra coisa. Talvez fosse financeira. Eu notei Viola verificando os preços na loja, recusando-se a comprar coisas que colocaria no carrinho de compras sem pensar duas vezes. Hubert começou a voltar para casa com mais frequência durante o dia, falando sobre trabalhar em casa, mas eu nunca o vi trabalhando de verdade. Ele ficava sentado na sala com um copo de uísque, olhando para o espaço à sua frente, ou vagava sem rumo pela casa, tocando nas coisas como se avaliasse seu valor. No dia em que tudo mudou, estava chovendo. Eu voltava da loja, encharcado. Meu velho guarda-chuva tinha quebrado no meio do caminho, e eu não tinha comprado um novo, economizando o dinheiro da minha modesta aposentadoria. Hubert estava em casa, andando de um lado para o outro na sala com o celular na mão. Ele falava alto, sem me notar. Não vai funcionar assim. Eu preciso desse acordo. Você não entende. Eu não consigo. Ele me notou e interrompeu abruptamente. Eu te ligo de volta. Entrei na cozinha, deixando pegadas molhadas no chão, que eu mesma havia limpado naquela manhã. Eu estava prestes a subir para trocar de roupa quando Hubert apareceu na porta. Você não vê o que fez? Ele apontou para as marcas no chão. Desculpe, eu disse, cansada. Eu limpo. Velho desgraçado, ele murmurou. Você dá mais trabalho do que vale. Fiquei em silêncio, puxando um pano de chão de debaixo da pia. Minhas costas doíam, meus joelhos doíam e havia um peso no meu peito que não tinha nada a ver com fadiga física. Me dá. Hubert de repente arrancou o pano de mim. Seu rosto se contorceu de raiva. É assim que você limpa o chão? Ele jogou o pano molhado no meu rosto. Água suja escorreu pelo meu rosto, pingando na gola da minha camisa. Fiquei parado, sentindo as gotas frias rolarem pelo meu pescoço, provocando um arrepio desagradável na espinha, não de frio, mas de humilhação. Se limpe, servo, a voz de Hubert soou de raiva. É para isso que você está aqui, para limpar a nossa sujeira. Você não serve para mais nada, seu velho idiota. Levantei a mão lentamente e limpei o rosto com as costas. Meus olhos escureceram por um instante, não de fraqueza, mas de uma raiva que vinha de algum lugar profundo, de um lugar que eu havia esquecido que existia há muito tempo. Por 40 anos, gerenciei equipes de construção, resolvendo conflitos entre operários, construindo relacionamentos com fornecedores e clientes. E agora eu estava na minha própria cozinha, humilhada por um homem que não merecia nem uma fração do meu respeito. Hubert, eu disse baixinho. Você passou dos limites. Ele riu na minha cara, e foi pior que um insulto. Que limite, velho? Você está morando na minha casa, comendo a minha comida.
Esta é a minha casa, interrompi-o, sentindo as mãos tremerem. Cada prego, cada tábua foi feita pelas minhas mãos, e eu não vou deixar você. Naquele momento, Viola entrou na cozinha. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, a maquiagem impecável, mas seus olhos revelavam cansaço e algo mais: medo, preocupação, ansiedade. Ela olhou ao redor da cozinha, seu olhar se demorando nas pegadas molhadas no chão, no meu rosto molhado, no rosto zangado de Hubert. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela no tom que usava quando criança, tentando parecer mais madura do que realmente era. Seu pai, começou Hubert, mas não o deixei terminar. Seu marido jogou um pano na minha cara, eu disse, olhando diretamente nos olhos da minha filha. Me chamou de empregada na minha própria casa. Esperei pela reação dela, indignação, defesa, alguma demonstração de amor filial. Mas Viola apenas suspirou cansada, como se fosse apenas mais um incômodo em uma série de pequenos problemas domésticos. Papai, você irritou o Hubert de novo? Ela falou como se estivesse repreendendo uma criança travessa. Sabe, ele está passando por um momento difícil no trabalho. Ele precisa prestar atenção. Algo dentro de mim estalou. Perdi minha filha muito antes disso. Talvez quando deixei ela e o marido cruzarem a minha porta com aqueles sorrisos falsos e falsas promessas de carinho, ou até antes, quando, após a morte de Lelanor, não consegui encontrar forças para manter contato com a única pessoa que eu já conhecera. Vou limpar o chão, disse baixinho, pegando um pano do chão. E depois precisamos conversar. Viola e Hubert se entreolharam. Não havia remorso em seus olhares, apenas irritação e algo mais que eu não conseguia decifrar. Eles se viraram e saíram da cozinha, me deixando sozinha com um pano sujo nas mãos e um peso no peito. Ajoelhei-me lentamente e comecei a limpar o chão. Minhas articulações protestavam contra a posição, mas a dor física era quase uma distração agradável para a dor mental. Esfreguei e esfreguei aquelas marcas malditas como se pudesse apagar com elas a humilhação que sofrerá. Quando terminei, levantei-me, contorcendo-me contra a dor nos joelhos, e encostei-me à mesa da cozinha. Do lado de fora da janela, começava a ser uma noite de primavera, a suave luz dourada colorindo as copas das árvores, a brisa leve agitando as cortinas, quão fora de sincronia com o que se passava na minha alma. Olhei para as minhas mãos, nodosas com veias salientes cobertas de manchas da idade, mas ainda mãos fortes que seguravam um martelo e serravam, amassavam cimento, giravam porcas, levantavam vigas. Mãos que abraçavam Eleanor e a pequena Viola. Aquelas mãos ainda podiam fazer alguma coisa, fazer a diferença. Subi silenciosamente para o meu quarto, um antigo escritório transformado em um abrigo apertado. Não havia muitas coisas lá, uma cômoda velha, uma cama estreita, uma estante com livros esfarrapados sobre construção e alguns detetives que eu vinha relendo ultimamente. A única foto na parede era de Eleanor e eu na varanda da frente daquela casa, jovens, felizes, esperançosas. Sentei-me na beira da cama e cobri o rosto com as mãos. Como pude deixar as coisas chegarem a esse ponto? Quando deixei de ser dona da minha própria casa e me transformei numa serva sem palavras? Quando deixei minha filha e o marido me tratarem como um fardo, como um problema a ser resolvido? As lembranças voltaram à tona, Viola criança, com Marias Chiquinhas e sardas no nariz, pedindo ajuda com sua casinha de passarinho feita em casa, Viola adolescente discutindo comigo sobre o toque de recolher, Viola em seu vestido de baile, tão linda e tão estranha, Viola em seu vestido de noiva ao lado de Hubert, de quem não gostei à primeira vista, mas que mantive em silêncio porque uma filha deve escolher seu próprio caminho. Talvez esse fosse o meu erro, em sempre recuar, sempre deixá-la fazer o que bem entendesse, mesmo quando percebia que era um caminho para lugar nenhum. Desde a morte de Eleanor, eu havia me tornado uma sombra de mim mesmo, um velho covarde que temia mais a solidão do que a humilhação. Não percebi que estava escurecendo. Havia vozes lá embaixo. Viola e Hubert discutiam, mas eu não conseguia entender as palavras. Não desci para jantar. Não tinha forças nem vontade de ver seus rostos novamente. À noite, mal dormia. Eu me revirei na minha cama estreita, ouvindo os rangidos da velha casa, o farfalhar do lado de fora da janela, meus próprios pensamentos que giravam na minha cabeça como folhas de outono ao vento. Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Não ficaria mais em silêncio. Retomaria o controle da minha vida, da minha casa. Não sabia exatamente como, mas estava determinada a que a mudança começasse naquele dia. A manhã estava clara e fresca.
Desci para a cozinha mais cedo do que de costume para tomar meu café sozinho e organizar meus pensamentos antes da conversa inevitável. Mas Hubert já estava na cozinha, em seu hobby caro, com uma xícara de café, olhando para a tela do laptop. Ele nem levantou os olhos quando entrei. Silenciosamente, servi-me de uma xícara de café e sentei-me à sua frente. Hubert continuou a me ignorar, franzindo a testa, olhando para a tela. Seus dedos tamborilavam nervosamente em um ritmo na bancada. Algo estava errado. Normalmente, de manhã, ele já estava vestido e pronto para ir ao escritório, e nunca pareceu tão preocupado. Problemas no trabalho? Perguntei, em parte por educação, em parte para quebrar o silêncio constrangedor. Hubert ergueu os olhos como se tivesse acabado de me notar. Não é da sua conta, velho, retrucou ele. É melhor você ir tomar seu café da manhã. A Viola já vai descer. Senti a raiva do dia anterior crescendo dentro de mim novamente, mas a contive. Não era hora para confrontos. Claro, respondi com falsa resignação e me levantei para pegar a panela. O celular de Hubert tocou naquele momento. Ele se encolheu, olhou para a tela e, xingando, saiu da cozinha para o corredor, fechando a porta com força atrás de si. Mas a casa era velha, as paredes finas, e a voz de Hubert, embora abafada, era claramente audível. Sim, Lance, recebi sua mensagem. Não, é impossível. Não podemos baixar mais o preço. É ridículo. Fingi estar ocupado fazendo ovos mexidos, mas na verdade estava ouvindo atentamente a conversa. Olha, a voz de Hubert soava quase suplicante, a empresa vale muito mais. Projetos em desenvolvimento, contratos. Sim, eu sei desses rumores, mas são exagerados. Pausa. Quebrei os ovos em uma tigela, tentando não fazer barulho. Ok, continuou Hubert, e havia desespero em sua voz. Posso ir hoje às 2? Sim, estarei lá. E Lance, isso tem que ficar entre nós. Se a diretoria descobrir que estou procurando um comprador pelas costas deles. Outra pausa, seguida pelo som de um telefone caindo e um xingamento abafado. Virei rapidamente de costas para o fogão quando a porta se abriu e Hubert voltou para a cozinha. Seu rosto estava pálido, com gotas de suor escorrendo pela testa. Preciso ir, disse ele sem olhar para mim. Avise a Viola que volto tarde. Ele saiu sem esperar por uma resposta. Poucos minutos depois, ouvi a porta da frente bater e, em seguida, o motor de sua SUV roncou. Eu estava sozinha na cozinha, mexendo mecanicamente meus ovos mexidos e pensando no que tinha ouvido. Hubert parece estar com sérios problemas comerciais. Será que ele está tentando vender a empresa ou parte dela, e está fazendo isso secretamente pelas costas da diretoria? Isso explicaria seu nervosismo nas últimas semanas, as ausências repentinas, os constantes telefonemas sussurrados. Viola desceu 15 minutos depois, já vestida para o trabalho, com a bolsa no ombro. Bom dia, papai, disse ela ao entrar na cozinha. Sua voz soava tensa. Onde está o Hubert? Ele viajou a negócios, respondi sem me virar. Disse que voltaria à tarde. Viola suspirou e sentou-se à mesa. Coloquei um prato de ovos mexidos com torrada à sua frente e servi café fresco. Comemos em silêncio, evitando nos olhar. Senti que deveria começar a falar sobre o incidente da noite anterior, mas não sabia por onde começar. Viola, eu finalmente disse, me recompondo. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Ela olhou para cima, cansada, com olheiras que nem uma maquiagem perfeita conseguia esconder. Papai, não vamos fazer isso agora, ok? Tenho uma reunião importante hoje. Estou atrasada. Não, eu disse com firmeza. Agora não. Não aguento mais, Viola. O jeito que o Hubert me trata na minha própria casa. O jeito que você deixa ele fazer isso. Viola largou o garfo e recostou-se na cadeira. O que você quer que eu diga, papai? Um pedido de desculpas. Bem, peço desculpas pelo Hubert. Ele pode ser, rude. Mas você precisa entender, ele está passando por um momento muito difícil. Não quero desculpas, interrompi. Quero respeito. Quero que você pare de me tratar como uma criada. Quero saber o que realmente está acontecendo, Viola.
Por que você se mudou para Brunswick? O que aconteceu em Portland? Viola empalideceu e desviou o olhar. Não sei o que você quer dizer, disse ela, mas sua voz tremeu. O Hubert recebeu uma oferta de emprego aqui. Eu te disse. Pare de mentir. Não levantei a voz, mas havia um tom de aço nela que eu não me ouvia dizer há muito tempo. Eu sei que o Hubert está com problemas com a empresa. Ele está tentando vendê-la, não é? E está fazendo isso em segredo. O que houve, Viola? Ele fez alguma coisa? Viola se levantou de um pulo, derrubando a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pela mesa, pingando no chão. Você estava bisbilhotando, espionando ele? Ela estava furiosa, mas por trás daquela fúria, eu via medo. Como ousa? Eu não estava espionando, respondi calmamente. Hubert falou alto o suficiente. E não mude de assunto, Viola. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo na minha casa. Viola pegou a bolsa e as chaves da mesa. Você não entende nada, papai. Você vive no seu mundinho, pensando apenas no seu próprio conforto, nas suas próprias queixas. Nós temos problemas de verdade. Que problemas, Viola? Levantei-me, olhando-a diretamente nos olhos. Diga-me, eu sou seu pai. Posso ajudar. Ela riu amargamente. Ajudar? O que você pode fazer, pai? Sua miserável pensão. Histórias sobre construir casas há 50 anos. Hubert tem razão. Você não serve para nada além de esfregar o chão e fazer café da manhã. Suas palavras me atingiram com mais força do que o pano que Hubert jogou. Senti algo se rasgando dentro de mim, o último fio que me ligava à filha que um dia conheci e amei. Entendo, eu disse baixinho. Entendo agora, Viola. Obrigada pela sua honestidade. Ela congelou por um instante, como se tivesse acabado de perceber o que tinha dito. Algo passou por seu rosto, remorso, arrependimento. Mas foi rapidamente substituído por uma máscara de fria indiferença. Preciso ir trabalhar, disse ela, indo em direção à porta. E não conte ao Hubert o que você ouviu. Você está piorando as coisas. Ela saiu, me deixando sozinha na cozinha com o café derramado e o coração partido. Afundei lentamente em uma cadeira, sentindo minhas forças me abandonarem. Durante toda a minha vida, tentei ser um bom pai, trabalhando duro, sustentando minha família, estando lá quando precisavam de mim. E foi assim que tudo terminou, um desprezo e humilhação da única pessoa por quem eu vivi desde a morte de Eleanor. Fiquei sentado ali por tanto tempo, sem me mexer, sem pensar, apenas deixando a dor fluir por mim como um rio através das rochas. Então me levantei, limpei o café derramado e lavei a louça. Os atos mecânicos me ajudaram a organizar meus pensamentos. Ao meio-dia, eu havia tomado uma decisão. Chega de ser vítima. Chega de deixar minha dignidade ser pisoteada. Vou retomar o controle da minha vida e vou começar agora mesmo. Ainda não sei como, mas não vou suportar mais humilhações em minha própria casa. Talvez ouvir a conversa de Hubert me dê uma pista. Se ele estiver com dificuldades nos negócios, se estiver secretamente tentando vender a empresa, pode haver uma oportunidade para mim. Subi para o meu quarto e peguei uma caixa de metal com documentos importantes e extratos bancários de debaixo da cama. Depois que Eleanor morreu, fiquei com uma boa quantia em dinheiro da venda da nossa parte nos negócios da família. Sempre fui frugal, e esse dinheiro estava ali, intocado, para os dias difíceis. Acho que esse dia chegou. Talvez o negócio do Hubert seja a chave para restaurar minha dignidade. Preciso descobrir mais sobre a Tinker Construction e o que está acontecendo por lá. Talvez minha experiência no setor de construção civil seja útil, e talvez eu consiga transformar essa situação humilhante em, digamos, lucrativa para mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de energia e determinação. Não sabia exatamente como, mas ia mudar de vida, recuperar meu respeito e mostrar a Hubert que o velho cachorro ainda podia morder. Depois daquela conversa com Viola, passei alguns dias pensando na situação. Não conseguia tirar da cabeça o telefonema de Hubert, que ouvirá por acaso. Uma empresa à beira da falência, negociações secretas para uma venda, medo do conselho de administração, tudo isso apontava para sérios problemas nos negócios do meu genro e talvez uma oportunidade para mim.
Comecei com cautela. A primeira coisa que decidi fazer foi testar a validade das informações que ouvirá por acaso. Certa manhã, depois que Viola e Hubert saíram para o trabalho, sentei-me diante do computador na sala de estar. 15 anos atrás, quando a internet estava apenas começando a entrar em nossas vidas, Eleanor insistira que eu aprendesse a usá-la. Não seja um dinossauro, Aldrich, disse ela, empurrando-me em direção ao monitor. Resisti, mas ela foi persistente. E agora eu lhe era grato por isso. Digitei Tinker Construction Potland Problems na caixa de pesquisa. Não demorou muito para os resultados aparecerem. Vários artigos em publicações comerciais locais mencionaram a empresa de Hubert de forma negativa. Tinker Construction descumpriu o prazo de construção. Investidores expressam preocupação com a situação financeira da Tinker Construction e possível processo contra a construtora por quebra de contrato. Os artigos tinham datas dos últimos 6 meses, pouco antes da mudança repentina para Brunswick. A próxima consulta foi a biografia da empresa de Hubert Tinker. Não havia muitas informações, mas o suficiente para formar uma imagem. Hubert havia herdado a empresa de seu pai 5 anos antes. Antes disso, ele havia trabalhado para ela em um cargo de gerência, mas aparentemente não tinha experiência real em gerenciamento de projetos de construção. Sua formação era bacharel em administração de empresas, sem formação técnica. Em uma entrevista, ele orgulhosamente anunciou planos de expandir os negócios, entrar em novos mercados e dobrar o faturamento em 3 anos. Eu cantarolava enquanto lia isso. Ambição sem um entendimento real do setor é uma receita para o desastre. O setor de construção não tolera amadores. Não basta entender finanças e marketing. É preciso entender como a construção funciona, quais armadilhas podem ser encontradas, como gerenciar equipes e como estimar prazos e custos realistas. Aparentemente, Hubert não entendia isso. Pesquisas mais aprofundadas me levaram a um fórum de construtoras, onde discutiam problemas de pagamento com a Tinker Construction. Alguns reclamaram de atrasos nos pagamentos. Outros mencionaram materiais de baixa qualidade que a empresa tentava usar para economizar dinheiro. Eles assumem projetos que não conseguem realizar e tentam sobreviver às custas da construtora, escreveu um usuário. Tudo indicava que a empresa estava de fato em crise profunda, mas eu precisava de informações mais precisas e atualizadas. A internet é boa para ter uma visão geral, mas não me dá detalhes sobre a situação atual. Para isso, você precisa de pessoas do setor. Peguei minha velha agenda, surrada com entradas desbotadas, mas ainda contendo contatos acumulados ao longo de décadas de trabalho na construção civil. Muitos dos números provavelmente não eram mais válidos. Pessoas haviam mudado de emprego, se aposentado ou ido embora para sempre. Mas mantive contato com algumas conexões. O primeiro da minha lista foi Frank Abbott, um velho amigo e colega com quem começamos nossas carreiras na mesma construtora. Ao contrário de mim, Frank não continuou como encarregado. Ele se tornou gerente e depois abriu seu próprio negócio de materiais de construção, que acabou se tornando uma grande empresa com filiais por todo o estado. Não nos víamos há vários anos, mas ocasionalmente nos visitávamos nos feriados. Disquei o número dele, preparando-me mentalmente para a possibilidade de ele não atender ou não se lembrar de mim. Mas, depois do terceiro toque, ouvi uma voz rouca e familiar. Abbott é aqui. Frank, aqui é Aldrich Poldstone. Uma pausa, depois uma exclamação de surpresa. Aldrich, seu velhote maldito. Quanto tempo! Como vai, amigo? A voz de Frank soava exatamente como eu me lembrava, alta, com uma risadinha característica no final das frases. Trazia lembranças da nossa juventude, quando trabalhávamos juntos em canteiros de obras, almoçávamos juntos, discutíamos sobre as melhores maneiras de construir fundações e bebíamos no bar do Mike às sextas-feiras. Vive bem, como você pode ver, respondi, sentindo um sorriso involuntariamente surgir no meu rosto. Decidi ligar para uma velha amiga. Faz muito tempo que não nos falamos. Faz muito tempo desde o funeral da Eleanor, acho que há um tom de tristeza na voz de Frank. Desculpe por não ligar muito, coisas, netos, sabe? Claro, eu entendo. Eu também não era muito melhor em manter contato. Como vão os negócios? Ah, tem sido lento. Meu filho cuida da maior parte agora. Eu só o aconselho às vezes. Vou me aposentar no ano que vem. Estou farta disso. E você?
Ainda mora na mesma casa? É, ainda mora. Só que agora não estou sozinha. Minha filha e o marido se mudaram para cá recentemente. Não. Ah, que bom, disse Frank, em tom de aprovação. Deve ter sido difícil ficar sozinha. Hesitei, sem saber se ia direto ao ponto ou se jogava a conversa fora. Mas Frank era sempre perspicaz. Ok, Aldrich, eu te conheço há 30 anos. Você não ligou só para bater um papo. E aí? Suspirei aliviado por Frank ter me poupado do trabalho de dar meia volta. Você tem razão, Frank. Preciso de informações sobre uma construtora chamada Tinker Construction. Você já ouviu falar dela? Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Frank perguntou cautelosamente: por que você quer saber? O marido da minha filha é Hubert Tinker, o dono desta empresa. Ah, disse Frank, e percebi uma entonação estranha em sua voz. E no que exatamente você está interessado? Tudo, respondi honestamente. Situação financeira, reputação no mercado, projetos, problemas. Tenho motivos para acreditar que nem tudo é tão tranquilo quanto tentam aparentar. Frank assobiou baixinho. Você me surpreendeu, amigo. Nunca pensei que você se interessasse por intrigas corporativas. A vida me fez fazer isso, respondi brevemente, sem entrar em detalhes sobre nossa situação familiar. Tudo bem, disse Frank com firmeza. Vamos nos encontrar. Não se discute essas coisas por telefone. Estou nos arredores de Brunswick agora, inspecionando nossa filial. Posso passar aqui hoje à tarde. Às 16 horas, tudo bem para você? Fiz um cálculo rápido. Viola geralmente voltava depois das 18 horas. Hubert ainda mais tarde. Isso nos daria bastante tempo para conversar. Perfeito. Estarei esperando, ditei o endereço, embora Frank já tivesse visitado Eleanor e eu algumas vezes anos atrás. Eu me lembro. Eu me lembro da sua casa, ele sorriu. Aquela com a varanda? Aquela que você mesmo passou semanas construindo, recusando qualquer ajuda. Eu era teimoso, admiti com um sorriso. Você era, e ainda é, Aldrich. Te vejo mais tarde. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente animado. Algo estava começando, um movimento após anos de estagnação, e talvez pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle. Frank chegou exatamente na hora marcada. Sua figura imponente, vestida com um terno caro, parecia estranha na minha modesta sala de estar. Mas assim que nos sentamos à mesa com xícaras de café, os anos pareceram se dissipar, e voltamos a ser os jovens que um dia sonharam juntos com um futuro na construção civil. Após uma breve troca de notícias em saúde, filhos e netos, começamos a trabalhar. Frank recostou-se na cadeira e olhou para mim atentamente. Então, Tinker Construction, começou ele. Não é um bom assunto para a conversa, Aldrich. A empresa está à beira da falência. Assenti, embora me sentisse tenso. Uma coisa era desconfiar, outra bem diferente era ouvir a confirmação de alguém que conhecia o mercado de cabo a rabo. Quão ruim está, suspirou Frank. Não poderia estar pior. A empresa tinha sido bem-sucedida sob o comando de Tinker Sênior, empresa de médio porte, projetos estáveis, boa reputação. Mas quando as rédeas passaram para o filho dele e ele balançou a cabeça. O jovem Tinker decidiu apostar alto. Contraiu empréstimos, começou a assumir projetos que não conseguia realizar, contratou empreiteiros baratos, economizou em materiais, prometeu prazos irrealistas aos clientes. E tudo foi por água abaixo, eu disse por ele. Exatamente. Primeiro, houve problemas de qualidade, depois prazos, depois processos judiciais. No último ano, a Tinker Construction perdeu quase todos os seus principais clientes. Agora eles têm dívidas enormes, vários projetos inacabados que estão paralisados e uma equipe de funcionários que está se dispersando como ratos de um navio naufragando. Cocei o queixo, pensativo. Hubert está tentando vender a empresa. Frank ergueu as sobrancelhas, surpreso. Onde você? Mas deixa pra lá. Dizem que ele está procurando um comprador com urgência e por um preço muito abaixo do valor real dos ativos da empresa. O problema é que ninguém quer lidar com esse tipo de problema. Além disso,
segundo minhas fontes, ele está ignorando o conselho de administração. Se descobrirem que ele está negociando uma venda pelas costas deles, isso é uma violação da ética corporativa, eu disse. Para dizer o mínimo, Frank riu. Pode acabar no tribunal e na responsabilidade pessoal de Tinker pelas dívidas da empresa, mas aparentemente ele está tão desesperado que está disposto a correr o risco. Pensei no que ouvirá. A situação era pior do que eu imaginava. Explicava muitas coisas: o nervosismo de Hubert, a mudança repentina, o desejo deles de ficar na minha casa por muito tempo. Estavam falidos, fugindo da ruína financeira. Qual é o valor aproximado da empresa agora? Perguntei. Se houvesse um comprador. Frank disse o valor, e eu assobiei. Mesmo com desconto, devido aos problemas da empresa, o preço era significativo. Não me diga que está pensando em comprá-la. Frank me olhou incrédulo. Aldrich, isso é loucura. A empresa está em um buraco fundo, e é quase impossível tirá-la. E se não conseguirmos, eu disse lentamente, formulando um pensamento que começava a tomar forma na minha cabeça. E se eu simplesmente assumir o controle? Frank hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Você não precisa da empresa inteira, disse ele finalmente. Um controle acionário seria suficiente. De acordo com minhas informações, Hubert Tinker detém 60% das ações, e o restante é distribuído entre pequenos acionistas e membros do conselho. Se você puder comprar pelo menos 35 a 40%, isso seria suficiente para ter uma influência significativa na tomada de decisões, especialmente se agir em aliança com o conselho de administração, acrescentei, percebendo aonde ele queria chegar com isso. Exatamente, Frank sorriu, com o brilho familiar de apostador nos olhos. Mas por que você faria isso, Aldrich? Qual é o sentido? Você quer investir em um negócio problemático na sua idade? Não contei a ele sobre o pano jogado na minha cara, sobre as palavras de Viola, sobre a humilhação diária que eu suportava em minha própria casa. Em vez disso, apenas disse: tenho meus motivos, Frank. Digamos que é pessoal. Frank olhou para mim atentamente e assentiu lentamente. Entendo. Vou cuidar da minha vida. Mas se você estiver falando sério, pensou por um momento, posso ajudar. Tenho contatos no setor bancário. Conheço alguns investidores que podem se interessar. Não posso prometer que vai dar certo, mas vale a pena tentar. Obrigado, Frank, eu disse sinceramente. Significa muito para mim. Ele acenou com a mão. Ah, qual é? Somos velhos amigos. Além disso, eu estava me perguntando o que você andava fazendo. Ele olhou para o relógio. Preciso ir, mas vou entrar em contato com as pessoas certas. Vou pegar os detalhes da situação financeira da Tinker Construction, as opções. Me dê alguns dias. Apertamos as mãos e Frank foi embora. Sentei-me à mesa da cozinha, refletindo sobre as informações e calculando minhas opções. Eu tinha algumas economias, resultado da venda da nossa parte no pequeno negócio da família após a morte de Eleanor. Não milhões, é claro, mas uma quantia substancial para um homem que viveu frugalmente a vida toda e economizou para o futuro. Além disso, a casa poderia ser usada como garantia para um empréstimo, se necessário. Mas mesmo tudo isso não seria suficiente para comprar uma participação majoritária na Tinker Construction. Eu precisava de sócios, investidores dispostos a correr riscos comigo. E eu precisava de uma estratégia, não apenas para comprar as ações, mas para fazê-lo de forma que Hubert só descobrisse quem estava por trás disso no último momento. No dia seguinte, Frank ligou com a notícia. A situação é ainda mais interessante do que eu pensava, disse ele sem preâmbulos. Hubert Tinker está negociando com o Jennings Capital Investment Group. Estão oferecendo a ele uma quantia ridícula por sua participação na empresa, praticamente falência, mas com a possibilidade de sair sem ser pessoalmente responsabilizado pelas dívidas. E quanto ao conselho de administração? Perguntei. Fora do circuito, como eu suspeitava. A Tinker opera em segredo deles. Frank fez uma pausa para efeito dramático. Conversei com alguns membros do conselho por meio de conhecidos em comum. Eles estão extremamente descontentes com Hubert. Acreditam que ele arruinou a empresa com sua falta de profissionalismo. Se surgir um comprador alternativo que ofereça um preço adequado e apresente um plano para tirar a empresa da crise, eles podem apoiar tal acordo.
Senti meu pulso acelerar. Era uma chance. O que você está sugerindo? Criar um consórcio de investimentos, respondeu Frank sem hesitar. Estou pronto para investir e tenho alguns amigos que poderiam participar, além de um empréstimo bancário garantido pela sua casa e outros ativos. Poderíamos superar a oferta da Genesis Capital e adquirir a participação do Hubert, então, com o apoio do conselho, reestruturar a empresa. E quem ficaria no comando? Perguntei, em dúvida. Tenho 72 anos, Frank. Não vou voltar para a ativa. Não se preocupe com isso, Frank sorriu. Tenho um ótimo gestor de crises em mente, um cara jovem, mais experiente, especializado em tirar construtoras de situações difíceis. Ele será o diretor de operações, e nós seremos os acionistas que tomarão as decisões estratégicas. O plano começava a tomar forma, mas a questão-chave permanecia. Como posso garantir que Hubert não descubra que estou por trás disso? Frank pensou por um momento. Você poderia usar uma empresa de fachada, criar uma empresa de investimentos com um nome neutro, por meio da qual todas as negociações e transações ocorreriam. Hubert pensará que está vendendo sua participação para investidores anônimos, não para você pessoalmente. E só quando o negócio for finalizado, ele saberá quem é seu novo chefe, concluiu Frank com um sorriso que me lembrou de nossa juventude, quando planejávamos projetos de construção particularmente complexos. Os dias seguintes transcorreram em intensa atividade. Encontrei-me com banqueiros, advogados e potenciais investidores, sempre fora de casa, nos escritórios de Frank ou em locais neutros, para não despertar as suspeitas de Viola e Hubert. Uma empresa de investimentos, a Brunswick Ventures, foi criada com Frank como diretor formal e eu como principal investidor oculto. Apresentamos uma oferta ligeiramente superior à da Genesis Capital, mas ainda assim favorável a nós, dado o valor real dos ativos da empresa. Frank, por meio de procuradores, manteve conversas preliminares com membros do conselho de administração da Tinker Construction, obtendo seu apoio. Eles estavam dispostos a bloquear o negócio com a Genesis Capital e apoiar o nosso caso Hubert decidisse levar o assunto ao conselho. Mas a principal aposta era que Hubert, encurralado por problemas financeiros e medo de possíveis repercussões legais, concordaria com o nosso negócio sem atrair a atenção do conselho. Ele queria se livrar de seu negócio em declínio de forma rápida e discreta, e nós estávamos lhe dando essa oportunidade. O banco aprovou um empréstimo com garantia da minha casa e das minhas economias. Frank e outros 3 investidores que ele trouxe contribuíram com suas ações. O dinheiro foi depositado na conta da Brunswick Ventures e estávamos prontos para fazer uma oferta formal. Na noite anterior ao dia crucial em que nossa oferta seria enviada a Hubert, sentei-me em meu pequeno quarto olhando para a foto de Eleanor. O que ela diria sobre o meu plano? Aprovaria ou o consideraria muito arriscado? Não sei. Mas senti que estava fazendo a escolha certa. Não se tratava apenas de vingar a humilhação de Hubert. Tratava-se de respeito próprio, de retomar o controle da minha vida e, talvez, de uma chance de salvar a empresa que o pai de Hubert havia fundado e que o próprio Hubert havia levado à beira da falência. A manhã começou com um telefonema. Eu tinha acabado de me servir da minha primeira xícara de café quando o som estridente de um telefone antigo tocou. Viola e Hubert já tinham saído para o trabalho e a casa estava silenciosa. Aldrich, Frank. Pronto para o grande dia? A voz do meu amigo soava alegre, com um tom de entusiasmo que eu não ouvia há anos. O entusiasmo era contagiante. Pronto como nunca, respondi, surpreso com a minha própria determinação. Ótimo. Acabei de falar com o nosso advogado. Todos os documentos estão prontos. O dinheiro está nas contas. Só falta enviar uma proposta formal ao Tinker e aguardar a sua reação. Tomei um gole de café, sentindo meu pulso acelerar. Décadas de trabalho me ensinaram a manter a calma em situações estressantes, mas agora eu estava tão nervoso quanto um jovem em um primeiro encontro. Você acha que ele vai aceitar? Frank cantarolou. Quase certeza. Segundo minhas fontes, a Genesis Capital reduziu a oferta na última hora, alegando riscos adicionais, e a Tinkers está com o prazo final apertado, com os credores se aproximando. Nossa oferta agora parece a tábua de salvação para um homem que está se afogando. Após uma breve discussão dos detalhes, combinamos de nos encontrar no escritório de advocacia Morrison & Partners às 14 horas. Todos os membros do nosso pequeno consórcio estariam lá para confirmar oficialmente os termos do acordo e assinar os documentos necessários. Desliguei o telefone e olhei pela janela.
O sol da primavera inundava o jardim com uma luz dourada, e as macieiras estavam cheias de brotos que prometiam flores. O mundo parecia aprovar minha decisão, oferecendo um novo começo. Antes de sair de casa, abri o cofre de metal escondido no armário de parede do meu pequeno quarto. Os documentos mais importantes estavam guardados lá: a certidão de casamento de Lelanor, sua certidão de óbito, meu passaporte, apólices de seguro e extratos bancários. Depois de vender nossa parte no negócio de escadas e corrimãos da família, sobrou uma quantia razoável de dinheiro. Depositei a maior parte, como Eleanor havia aconselhado, para um momento difícil. O dinheiro estava intocado há vários anos, aumentando gradualmente com os juros. Agora era a hora de usá-lo. Peguei o último extrato, analisei o valor, junto com o empréstimo que o banco havia aprovado como garantia da casa, deveria ser suficiente para a minha parte do negócio. Frank e os outros investidores que ele trouxe contribuiriam com o restante. O escritório da Morrison & Associates ficava em um prédio moderno de vidro e concreto no distrito comercial de Brunswick. Eu estava um pouco nervoso ao entrar no saguão fresco. Fazia muito tempo que eu não entrava em um lugar como aquele. Minhas roupas de trabalho durante a maior parte da minha vida consistiam em jeans, uma camisa de flanela e botas pesadas. Hoje, eu usava o único terno que havia comprado para o funeral de Lelanor, azul escuro, um pouco largo, mas apresentável o suficiente. A secretária me conduziu à espaçosa sala de reuniões onde o restante da reunião já estava reunido. Frank, em um caro terno risca de giz, conversava animadamente com um homem magro de óculos, nosso advogado Jeffrey Morrison. No canto, estavam sentados outros 3 homens de diferentes idades, os investidores que Frank havia atraído. "Aqui está o nosso principal investidor", exclamou Frank ao me ver. "Conheça Aldrich Poldstone, uma lenda no ramo da construção em Brunswick." Apertei as mãos estendidas, envergonhado, sentindo-me um pouco deslocado entre aqueles homens de ternos caros e modos confiantes, mas eles me trataram com respeito, especialmente quando Frank falou brevemente sobre minha experiência na construção. "Sr. Poldstone", disse-me Morrison, "todos os documentos foram preparados conforme combinado. O senhor está contribuindo com 30% do valor total do negócio, e o restante será dividido entre os demais investidores. Oficialmente, o comprador é a Brunswick Ventures, da qual o senhor é o maior acionista, mas não consta nos registros públicos." Assenti. Foi a estrutura do negócio que me manteve anônimo até o momento certo. "E quanto ao conselho de administração da Tinker Construction?", perguntei. "Eles apoiariam o nosso negócio?" "Tivemos conversas preliminares", respondeu um dos investidores, que se apresentou como Daniel Brooks. "A maioria dos membros do conselho é a favor da mudança de propriedade. Eles sabem que Hubert Tinker levou a empresa a um beco sem saída. A única condição é que os funcionários-chave mantenham seus empregos e continuem com seus projetos atuais." "Isso é razoável", concordei. "Não estamos planejando demissões ou mudanças radicais a princípio. Primeiro, precisamos estabilizar a situação, lidar com as dívidas e reconquistar a confiança de clientes e contratados." Todos concordaram e revisamos os detalhes. Morrison colocou os contratos de várias páginas sobre a mesa, explicando cada cláusula. Eu ouvia atentamente, fazendo perguntas e revisões. Décadas trabalhando como supervisor me ensinaram a ler contratos e identificar as armadilhas. Após 2 horas de discussão e ajustes, os documentos estavam prontos para serem assinados. Peguei meu talão de cheques e preenchi um cheque com um valor que me pareceu astronômico ontem. Agora, eu sentia uma estranha calma, como se aquele dinheiro sempre tivesse sido destinado a esse propósito. "Parabéns, Sr. Poldstone", disse Morrison, aceitando o cheque. "O senhor acaba de dar o primeiro passo para adquirir o controle acionário da Tinker Construction." "O primeiro, mas não o último", eu disse. "Ainda precisamos da aprovação do Hubert." "Ah, eu cuido disso", Frank sorriu. "Enviarei a ele uma proposta formal hoje em nome da Brunswick Ventures. Vamos ver a rapidez com que ele responde." Aconteceu muito rápido. No dia seguinte, Frank me ligou com a notícia. "Tinker mordeu a isca", anunciou ele, animado. O advogado dele entrou em contato com Morrison e disse que eles estavam interessados, em princípio, na oferta, mas queriam discutir alguns detalhes. Essa é a expressão padrão para "sim, estamos dentro, mas tentaremos negociar termos melhores a ponto." "O que vem a seguir?", perguntei, sentindo meu coração começar a bater mais rápido.
Morrison marcou uma reunião para amanhã às 11 horas no escritório deles. Os advogados de Tinker estarão lá, possivelmente ele mesmo. Teremos Morrison, eu e alguns outros investidores. É melhor você não aparecer para não assustar o jogo. Concordei, embora parte de mim ansiasse por ver a cara de Hubert quando percebesse que tinha caído numa armadilha. Mas a hora para isso ainda não havia chegado. A espera era excruciante. Eu não conseguia encontrar um lugar para ficar, vagando sem rumo pela casa, tentando ler, mas sem conseguir me concentrar. Viola e Hubert, voltando do trabalho, não notaram meu estado. Estavam ocupados demais com seus próprios problemas. Hubert parecia tenso, atendendo o telefone com frequência e indo para o outro cômodo. Viola lançou-lhe olhares ansiosos, mas não fez perguntas na minha presença. Finalmente, ao anoitecer do dia seguinte, veio a tão esperada ligação. Fechamos negócio, anunciou Frank, triunfante. Tinker concordou com todos os nossos termos. Ele está desesperado por dinheiro e quer fechar o negócio o mais rápido possível. Como ele era, não resistia à pergunta. Como um homem que tinha acabado de escapar da falência, Frank sorriu, aliviado, mas cauteloso. Ele havia perguntado várias vezes quem estava por trás da Brunswick Ventures, mas Morrison responderá evasivamente que era um grupo de investidores locais interessados em expandir o negócio de construção na região. Tecnicamente, isso é verdade. Quando é a assinatura? Depois de amanhã, às 10 horas. Todos os documentos já estão sendo preparados. Assim que for assinado, o dinheiro será transferido para a conta da Tinker e o negócio será fechado. Você se tornará oficialmente o maior acionista da Tinker Construction. E quando ele descobrir quem é seu novo chefe, esse foi o momento-chave para mim. Frank ficou em silêncio por um momento, ponderando a resposta. Há opções. Você pode contar a ele assim que ele assinar. Você pode esperar alguns dias até que o dinheiro seja transferido e o negócio seja totalmente finalizado, ou podemos fazer uma revelação drástica na primeira reunião do conselho com os novos acionistas, que estava marcada para a semana que vem. Pensei em qual opção escolher. Uma parte de mim queria a satisfação imediata de ver o choque no rosto de Hubert ao perceber que havia vendido a empresa para um homem que ele considerava um velho inútil. Mas a outra parte, a mais racional, percebeu que era melhor esperar até que o negócio fosse totalmente finalizado. Vamos esperar até depois da reunião do conselho, decidi. Que o dinheiro seja transferido primeiro e os documentos finalizados. Não quero arriscar o negócio por causa de emoções pessoais. Essa é uma decisão sábia, aprovou Frank. Achei que você escolheria essa opção. Não foi à toa que você e eu passamos tantos anos construindo casas. Aprendemos a ter paciência. Passei o dia assinando os papéis com ansiedade. Frank prometeu me ligar assim que a cerimônia terminasse, mas o tempo se arrastava de forma agonizante. Tentei fazer as coisas de sempre, preparei o café da manhã para Viola e Hubert, limpei a casa, aparei as cercas vivas do jardim, mas meus pensamentos voltavam sempre para o que estava acontecendo no escritório do escritório de advocacia. Finalmente, por volta do meio-dia, o telefone tocou. Está tudo assinado, anunciou Frank sem preâmbulos. Tinker assinou todos os documentos. O dinheiro será transferido em 24 horas e o negócio será oficialmente fechado. Fechei os olhos, revivendo o momento de triunfo. Tinha acontecido. Eu, Aldrich Poldstone, o homem que Hubert achava que só servia para esfregar o chão, era o chefe dele. Como ele estava se comportando, perguntei, imaginando a cara de convencido de Hubert ao assinar os papéis. Nervoso, mas tentava não demonstrar, respondeu Frank. Ele releu o contrato várias vezes, fazendo perguntas aos advogados, mas, na hora de assinar, não hesitou um segundo. Dá para ver que ele precisa mesmo do dinheiro. E quanto à posição dele na empresa? De acordo com os termos do contrato, ele permanecerá como diretor-geral por mais 3 meses, um período de transição. Depois, o conselho de administração decidirá se o contrato dele será prorrogado ou não. Considerando que agora controlamos o conselho, Frank ficou em silêncio significativo. Entendo, assenti, embora não pudesse vê-lo. Então, tenho 3 meses para decidir o destino dele. Exatamente. Enquanto isso, ele não tem ideia de quem é seu novo chefe. A reunião do conselho com os novos acionistas está marcada para a próxima quinta-feira. É aí que colocaremos as cartas na mesa.
Os dias seguintes passaram-se num estranho estado de suspense. Continuei a desempenhar o papel do sogro zeloso, fazendo as tarefas domésticas que Viola e Hubert me incumbiam, mas interiormente senti uma mudança. As exigências humilhantes já não eram amargas. Agora eu as via como as últimas manifestações do poder que Hubert em breve perderia. Era como assistir a uma peça em andamento, sabendo de um final desconhecido para os atores. Hubert ficou visivelmente alegre após assinar o contrato. Voltou para casa com uma garrafa de uísque caro e propôs um brinde a novas oportunidades. Viola ficou surpresa com seu otimismo repentino, mas não fez perguntas na minha frente. Levantei meu copo silenciosamente, pensando em como o humor do meu genro mudaria rapidamente quando descobrisse a verdade. Na véspera da reunião do conselho, encontrei-me com Frank e os demais investidores para discutir a estratégia. Reunimos-nos na sala de conferências do Regency Hotel, longe de olhares curiosos. Então, amanhã é o grande dia, começou Frank enquanto todos se acomodavam à mesa. Hubert Tinker finalmente descobrirá quem é seu novo chefe. Mas antes de entrarmos na parte pessoal, vamos falar sobre a estratégia da empresa. As 2 horas seguintes foram dedicadas a questões comerciais, como estabilizar a situação financeira da Tinker Construction, quais projetos continuar e quais congelar, como reestruturar dívidas, como reconquistar a confiança de clientes e empreiteiros. Ouvi com atenção e fiz sugestões baseadas em meus muitos anos de experiência na construção civil. Apesar da minha idade, eu ainda tinha um bom conhecimento do setor. Eu conhecia suas armadilhas e oportunidades. Agora, falando pessoalmente, disse Frank quando a parte de negócios terminou, como exatamente vamos deixar Tinker saber quem se tornou o maior acionista da empresa? Todos os olhares se voltaram para mim. Eu já havia pensado bastante e chegado a uma decisão definitiva. Sem drama desnecessário, eu disse. No início da reunião, Frank apresentará todos os novos acionistas, inclusive eu. Deixe Hubert entender a situação. Não vou fazer uma cena nem humilhá-lo publicamente como ele me humilhou. Basta ver a cara dele quando perceber o que aconteceu. Os investidores assentiram, aprovando minha abordagem. Nenhum deles conhecia toda a história por trás do nosso relacionamento com Hubert, mas Frank os informou que eu tinha motivos pessoais para o negócio. E quanto ao futuro dele na empresa? Perguntou Daniel Brooks. Estipulamos um período de transição de 3 meses, mas e depois? Dada a incompetência dele, eu recomendaria encontrar um novo CEO. Eu me perguntava. A vingança era doce, mas negócios são negócios. Tínhamos investido pesado naquela empresa e queríamos vê-la dar certo. Vamos ver como ele se sai nestes 3 meses, respondi. Se ele puder trabalhar sob nossa orientação, seguir a estratégia que definimos, talvez devamos dar-lhe uma chance. Se não, procuraremos um substituto. Essa é uma abordagem razoável, concordou Frank. Afinal, nosso objetivo não é destruir a empresa, mas salvá-la e torná-la lucrativa. Quando voltei para casa depois da reunião, encontrei Hubert na sala com um copo de uísque. Ele parecia estranhamente pensativo. Boa noite, Aldrich, cumprimentou-me com uma polidez inesperada. Como foi o seu dia? Nada mal, respondi, surpreso com seu tom. E você? Interessante, ele tomou um gole de uísque. Há uma reunião importante do conselho amanhã. Conheceremos os novos acionistas da empresa. É assim mesmo, tentei falar de forma neutra. Parece importante. Hubert assentiu, sem perceber que eu sabia muito mais sobre o negócio do que ele imaginava. Sabe, Aldrich, disse ele abruptamente, talvez eu tenha sido um pouco duro demais com você ultimamente. Estresse no trabalho, mas as coisas vão melhorar agora. Tenho novas oportunidades, novas perspectivas. Mal consegui conter uma risada. Se ao menos ele soubesse as perspectivas que o aguardavam amanhã. Parabéns para você, Hubert, eu disse com sinceridade. E era verdade. Fiquei feliz por finalmente poder lhe dar uma lição de respeito. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Meus pensamentos giravam em torno do dia que me esperava, de toda a jornada que me trouxera até aquele momento, da humilhação à vitória, da impotência ao controle. Mas também havia tristeza, tristeza por minha própria filha ter se tornado uma estranha, por ter escolhido o lado do marido em vez do pai. Talvez amanhã também fosse um ponto de virada no meu relacionamento com Viola.
De manhã, vesti-me com um cuidado especial, o fato que usava apenas para reuniões importantes, uma camisa limpa, sapatos engraxados. Quando me olhei no espelho, não vi o velho covarde que me sentirá algumas semanas antes, mas um homem com dignidade e força. Um homem que não deixaria ninguém lhe atirar um pano sujo na cara. Desci para tomar o pequeno almoço, onde Hubert já terminava o seu café, preparando-se para a reunião do conselho que mudaria a sua vida. Vestia um fato caro, o cabelo cuidadosamente penteado, mas havia tensão nos seus olhos. Ainda não sabia o que o esperava, mas talvez tivesse pressentido alguma coisa. Tenha um bom dia, Hubert, disse-lhe, servindo-me uma chávena de café. Espero que a reunião corra bem. Ele lançou-me um olhar estranho, como se estivesse surpreendido com o meu tom amigável, mas assentiu e saiu da cozinha. Um minuto depois, ouvi a porta da frente bater e, em seguida, o motor do seu carro ligar. Esperei 15 minutos para ter certeza de que ele não voltaria para buscar algo que tinha esquecido. Então, saí de casa sozinha. Frank deveria me pegar na esquina para que Viola não nos visse juntos acidentalmente da janela. O carro de Frank, uma Mercedes preta com vidros escuros, já estava me esperando. Sentei no banco da frente, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Pronta para a grande saída? Perguntou Frank com um sorriso. Mais do que nunca, respondi, olhando para a estrada que levava ao escritório da Tinker Construction, onde não apenas a vingança me esperava, mas a justiça, a restauração da minha dignidade. O escritório da Tinker Construction ficava em um prédio de tijolos de 3 andares no distrito comercial de Brunswick. Não tinha nada de especial, um prédio comercial padrão dos anos 80, com janelas grandes e uma fachada minimalista. O interior era igualmente impessoal, carpete cinza, paredes brancas com alguns posteres de projetos de construção, móveis de escritório sem graça. Não parecia uma empresa com mais de 30 anos de existência e que já teve uma sólida reputação no setor da construção. Frank estacionou sua Mercedes no estacionamento em frente ao prédio. O carro de Hubert, uma SUV preta, já estava estacionado lá. Senti meu pulso acelerar. Ele já está aqui, eu disse, apontando para o carro do meu genro. Ótimo, Frank olhou para o relógio. Temos 20 minutos antes do início da reunião. Os outros investidores devem chegar a qualquer momento. Saímos do carro e seguimos em direção à entrada. Caminhei lentamente, tentando parecer confiante, embora estivesse tremendo de excitação por dentro. Eu havia imaginado muitas vezes nos últimos dias como entraria na sala de conferências, como veria o rosto de Hubert quando ele percebesse o que tinha acontecido. Mas a realidade é sempre diferente da fantasia. Fomos recebidos no saguão por uma jovem recepcionista que sorriu educadamente para Frank, ele já estivera ali antes, durante as negociações. Sr. Abbott, olá. A reunião é na sala de conferências do 2º andar. O Sr. Tinker está esperando. Obrigado, Emily, Frank assentiu. E este é o Sr. Poldstone, um dos novos acionistas da empresa. A moça me lançou um olhar educado, mas um tanto surpreso. Provavelmente não esperava ver um homem idoso entre os investidores. Ou talvez tenha notado minha semelhança com Viola, que às vezes ia ao escritório do marido. Prazer em conhecê-lo, Sr. Poldstone, disse ela com um sorriso profissional. Deixe-me acompanhá-lo até a porta. Subimos ao 2º andar. No caminho, encontramos vários outros investidores do nosso grupo, todos de ternos caros e pastas de couro, exalando a confiança de pessoas acostumadas a negociações comerciais. Eles me cumprimentaram com acenos e apertos de mão como se eu fosse um igual. A sala de conferências era ampla, com uma longa mesa de madeira escura e cadeiras de couro. Nas paredes, havia fotos de projetos concluídos da Tinker Construction, prédios de escritórios, complexos de apartamentos, shopping centers. Como construtor, era óbvio para mim que a maioria desses projetos havia sido construída sob a tutela da Tinker Senior, antes de Hubert assumir a empresa. Hubert estava parado na janela, conversando com 2 membros do conselho. Parecia tenso, mas tentava manter uma postura confiante. Ao ouvir a porta se abrir, virou-se e seu olhar deslizou sobre a entrada. Ao ver Frank, assentiu. Eles já haviam se conhecido nas negociações. Então, seu olhar se voltou para mim e, por um instante, havia uma expressão de perplexidade em seus olhos. Aldrich, sua voz soou confusa. O que você está fazendo aqui? Antes que eu pudesse responder, Frank se adiantou.
Sr. Tinker, deixe-me apresentá-lo a um dos principais investidores da Brunswick Ventures, o novo maior acionista da sua empresa, o Sr. Aldrich Poldstone. O silêncio pairou na sala. Hubert olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto mudou lentamente de perplexidade para compreensão, depois choque, finalmente, horror. É impossível, disse ele. Você não pode ser um investidor que comprou o controle acionário da sua empresa. Terminei a frase por ele, sentindo-me estranhamente calmo. Eu posso muito bem ser, Hubert, e já sou. Hubert olhou de mim para Frank, depois para os outros investidores, como se estivesse procurando uma resposta, uma pista de que aquilo era uma piada. Mas todos os rostos permaneceram sérios. Isso é um absurdo, sua voz soou rouca. Você não tem esse dinheiro. Você é um aposentado. Um homem que trabalhou e economizou a vida toda, respondi calmamente. Também tenho amigos que acreditam na minha experiência e na minha perspicácia empresarial. Formamos um consórcio de investimentos especificamente para comprar a sua empresa, Hubert. Um dos membros do conselho, um homem mais velho de cabelos grisalhos, pigarreou. Acho que devemos começar a reunião, senhores, disse ele, apontando para o relógio. Temos uma agenda cheia. Nos acomodamos ao redor da mesa. Sentei-me em frente a Hubert, que ainda parecia abalado. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele abria uma pasta de documentos. O presidente do conselho, o mesmo homem grisalho, iniciou a reunião com as formalidades de nos dar as boas-vindas, aprovar a pauta e apresentar os novos acionistas. Hubert estava apreensivo, lançando-me olhares de confusão, raiva e medo. Começou então a discussão sobre a situação financeira da empresa. Os números eram decepcionantes: dívidas, prazos perdidos em projetos, clientes insatisfeitos, processos judiciais de empreiteiros. Hubert tentou explicar a situação com dificuldades temporárias e condições de mercado desfavoráveis, mas seu argumento não convenceu. Sr. Tinker, intervim quando ele terminou a explicação, vamos chamar as coisas pelos seus nomes. A empresa está à beira da falência, não por causa das condições de mercado, mas por causa de uma gestão incompetente. O senhor assumiu projetos que não conseguiu realizar, contratou empreiteiros baratos, economizou dinheiro em materiais, prometeu prazos irrealistas aos clientes. O resultado é consistente. Hubert ficou vermelho. Você não tem o direito de dizer isso. Você não entende nada do negócio da construção moderna. Você é só um velho que trabalha na construção há 40 anos, interrompi-o calmamente. Que gerenciou a construção de metade dos prédios no centro de Brunswick, que conhece o setor de cabo a rabo, não só pelos livros de administração. Os membros do conselho e outros investidores observavam atentamente nossa discussão verbal. Senti o apoio deles. Eles já conheciam minha experiência e reputação no setor da construção. Sou formado em administração, Hubert retrucou, tentando manter a dignidade. Estudei administração moderna, marketing, finanças. Mas não construção, respondi. Não como construir fundações, como calcular cargas, como avaliar a qualidade dos materiais, não o que torna uma construtora bem-sucedida. Hubert abriu a boca para objetar, mas o presidente nos interrompeu. Senhores, voltemos à pauta. Não estamos aqui para discutir, mas para discutir o futuro da empresa. Concordei, reconhecendo seu ponto de vista. A vingança era doce, mas negócios são negócios. Tínhamos investido muito nesta empresa e queríamos vê-la dar certo. Frank apresentou nosso plano para tirar a empresa da crise, reestruturar a dívida, focar na conclusão dos projetos atuais em vez de buscar novos, retornar aos altos padrões de qualidade pelos quais a Tinker Construction já fora conhecida. E quanto à liderança da empresa? Perguntou um dos membros do conselho, olhando para Hubert e para mim. Pelos termos do contrato, o Sr. Tinker permanecerá como CEO por mais 3 meses, um período de transição, respondeu Frank. Depois, o conselho decidirá se estende seu mandato ou nomeia um novo CEO. Hubert parecia ter levado um tapa na cara. Ele claramente não esperava que sua posição na empresa que seu pai havia fundado fosse colocada em risco. Você não pode simplesmente me tirar, disse ele com a voz rouca. Eu sou o Tinker. Esta é a minha empresa. Costumava ser sua, corrigi gentilmente. Agora temos o controle acionário, e o conselho de administração tomará decisões com base nos interesses da empresa, não no seu nome. A reunião durou mais 1 hora.
Discutimos medidas concretas para estabilizar a situação financeira, a interação com credores, a estratégia de trabalho com clientes e empreiteiros. Hubert mal participou da discussão. Ficou sentado ali, imerso em seus próprios pensamentos, lançando-me olhares de ódio e perplexidade de vez em quando. Quando a reunião terminou e a maioria dos participantes já havia saído da sala, Hubert se aproximou de mim. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Por que você fez isso? Perguntou ele baixinho. Foi para se vingar de mim. Por causa daquela história de trapos idiota. Olhei-o diretamente nos olhos. Não só por causa do trapo, Hubert. Por causa de todos os dias em que você me tratou como um criado na minha própria casa. O jeito como você falou de mim para a Viola como se eu não valesse nada. Por causa da sua arrogância e desprezo. Mas, acima de tudo, porque eu vi você destruir a empresa que seu pai levou décadas construindo. Uma empresa que merece um líder melhor. Você arruinou a minha vida, sibilou ele. Você entende isso? Não, Hubert, balancei a cabeça. Eu salvei sua empresa da falência, dei a você a chance de consertar seus erros. E te ensinei uma lição que você deveria ter aprendido há muito tempo: trate as pessoas com respeito, não importa a idade ou o cargo. Você nunca sabe quem vai ser seu salvador ou seu chefe. Hubert cerrou os punhos, mas se conteve. Talvez pela primeira vez na vida, percebeu que nem sempre conseguia o que queria simplesmente por se achar superior aos outros. O que você vai fazer agora? Perguntou, tenso. Vai me demitir? Me expulsar de casa? Perguntei-me. A vingança era doce, mas não era meu objetivo final. Isso depende de você, Hubert, respondi. Os próximos 3 meses mostrarão se você é capaz de aprender e mudar, se consegue trabalhar pelo bem da empresa e não apenas pelo seu próprio ego. Se sim, talvez tenha um futuro na Tinker Construction. Se não, encontraremos alguém mais adequado. E a casa? A casa é minha e continuará sendo minha, disse eu com firmeza. Mas não vou jogar você e Viola na rua. Vocês podem morar lá até encontrarem seu próprio lugar, com uma condição: respeito a mim e a minha casa. Hubert me encarou em silêncio, digerindo o que ouvirá. Por fim, assentiu, sem concordar, mas reconhecendo a nova realidade. A Viola sabe? Perguntou. Não, respondi. Mas ela vai descobrir hoje à noite. Saí da sala de conferências, deixando Hubert sozinho com seus pensamentos. Frank estava me esperando no corredor. Como foi? Perguntou ele com um sorriso. Você ficou satisfeito? Mais do que eu esperava, admiti. Mas isso é só o começo. Agora precisamos mesmo salvar a empresa. Com a sua experiência e os nossos recursos, conseguimos, disse Frank, confiante. E o Hubert? Vamos dar uma chance a ele, respondi. Se ele conseguir deixar o ego de lado e trabalhar pelo bem da empresa, que fique. Se não, encontraremos um substituto. No caminho para casa, pensei na minha próxima conversa com Viola. Como ela reagiria? Ficaria do lado do marido como antes, ou finalmente veria a situação pelos meus olhos? Eu não sabia, mas estava preparada para qualquer um dos dois resultados. Viola chegou do trabalho por volta das 18 horas. Hubert ainda não tinha chegado. Aparentemente, ele estava hesitante em voltar para casa e nos encarar depois do que tinha acontecido. Eu estava esperando-o na sala de estar, sentada na minha velha poltrona com uma xícara de chá. Papai, ela me olhou surpresa. Você não está na cozinha. Não, Viola, respondi calmamente. Eu não preparei o jantar hoje. Precisamos conversar. Ela franziu a testa, percebendo a seriedade do momento. Tirou o casaco, colocou a bolsa de lado e sentou-se no sofá à minha frente. O que houve? Onde está o Hubert? Ainda no escritório, eu acho. Ou talvez no bar, dei de ombros. Ele teve um dia difícil. Por quê? Havia preocupação na voz de Viola. Porque ele descobriu hoje que me tornei a maior acionista da empresa dele, respondi simplesmente. Na verdade, a chefe dele. Viola me olhou, sem entender. Do que você está falando, papai? Isso é alguma brincadeira? Não, filha. Não é brincadeira.
Deixei a xícara de lado e me inclinei para a frente. Eu, junto com um grupo de investidores, adquiri o controle acionário da Tinker Construction. O negócio foi fechado há alguns dias. Hoje foi a primeira reunião do conselho com os novos acionistas, onde Hubert descobriu quem era o seu novo chefe. Viola empalideceu. Abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo como um peixe jogado na praia. Mas como? De onde você tirou esse dinheiro? E por quê? O dinheiro da venda da nossa parte nos negócios da família depois que a mamãe morreu, expliquei, mais um empréstimo com garantia da casa, mais investimentos dos meus sócios. Por quê? Olhei-a diretamente nos olhos. Depois que seu marido jogou um pano na minha cara e me chamou de empregada. Depois que você ficou do lado dele em vez do meu. Depois de todos aqueles dias em que você me tratou como uma empregada doméstica na minha própria casa. Viola baixou os olhos. Havia constrangimento e vergonha em seu rosto. Papai, nós não queríamos. Não, Viola, interrompi-a, vocês dois sabiam exatamente o que estavam fazendo. Você me via como um velho que não sabia fazer nada além de esfregar o chão e preparar o café da manhã. Mas eu me propus a provar que você estava errado. E agora? Perguntou ela baixinho. Você vai nos expulsar de casa? Vai demitir o Hubert? Não, balancei a cabeça. A casa é minha e continuará sendo minha, mas você pode morar aqui até encontrar seu próprio lugar, desde que seja com respeito. Quanto ao emprego do Hubert, isso dependerá dele. Se ele conseguir deixar o ego de lado e trabalhar para a empresa que o pai fundou, ele fica. Se não, encontraremos um substituto. Viola ficou em silêncio, digerindo o que ouvirá. Eu podia ver as emoções mudando em seus olhos, descrença, choque, compreensão e, finalmente, algo como respeito. Eu subestimei você, pai, disse ela finalmente. Nós dois subestimei. Sim, você subestimou, concordei. E esse foi o seu erro. Nunca julgue uma pessoa pela idade ou pela aparência, especialmente se essa pessoa for seu pai, que trabalhou a vida toda para lhe dar um futuro decente. Naquele momento, ouvimos o som da porta da frente se abrindo. Hubert tinha chegado em casa. Parecia exausto e deprimido quando entrou na sala e nos viu. Você já contou a ela? Perguntou-me, cansado. Sim, assenti. Viola sabe do acordo e do meu novo status na sua empresa. Hubert olhou para a esposa, como se buscasse apoio ou compaixão. Viola permaneceu em silêncio, e em seus olhos ele não encontrou nada além de confusão. Vou subir, disse ele após uma pausa. Preciso o pensar. Quando ele se foi, Viola se virou para mim. O que acontece agora, papai? A vida, Viola, respondi simplesmente. Uma vida onde cada um recebe o que merece. Uma vida onde o respeito é conquistado, não exigido. Onde a idade não é um julgamento e a experiência não é um fardo. Ela assentiu, e nesse aceno, eu vi compreensão, não perdão, não da minha parte ou dela, mas o reconhecimento de uma nova realidade. Uma realidade na qual eu não era mais uma sombra involuntária em minha própria casa, e ela não era mais uma garotinha que podia ofender o pai e esperar perdão incondicional. Nos dias e semanas que se seguiram, muita coisa mudou. Hubert não me dava mais ordens, não exigia mais que eu preparasse o café da manhã ou passasse suas camisas. Ele era distante, mas educado, como um homem que ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Viola tornou-se mais atenciosa e cuidadosa. Começou a cozinhar para si mesma, a limpar a própria bagunça, a pedir minha opinião sobre vários assuntos, não por medo ou favoritismo, mas por um respeito recém-adquirido. Eu visitava regularmente o escritório da Tinker Construction, participava de reuniões do conselho e me reunia com clientes e empreiteiros. Minha experiência e reputação no setor da construção ajudaram a restaurar a confiança na empresa. Gradualmente, a situação financeira se estabilizou e alguns projetos problemáticos foram concluídos com perdas mínimas. Hubert, a seu favor, trabalhava duro. Trabalhava até tarde da noite, seguia os conselhos do conselho e aprendeu a ouvir as opiniões de funcionários experientes. Talvez pela primeira vez na vida, ele percebeu que nem sempre era a pessoa mais inteligente da sala. Não nos tornamos amigos, nem mesmo uma família próxima. Um muro de mágoas e humilhações do passado permaneceu entre nós, mas aprendemos a coexistir como parceiros de negócios, como pessoas unidas por interesses comuns e laços familiares.
E eu recuperei meu respeito próprio e minha independência. Não me sentia mais como um velho inútil, um fardo para aqueles ao meu redor. Eu era Aldrich Coldstone novamente, o homem que havia construído metade dos prédios em Brunswick, que viverá uma vida decente e conquistará respeito. E tudo começou com um pano sujo jogado na minha cara. Quem imaginaria que a humilhação poderia ser o começo de um renascimento? Que aos 72 anos, a vida poderia oferecer um novo começo, novas possibilidades, um novo significado. Como eu disse uma vez a Hubert, você nunca sabe quem será seu salvador ou seu chefe. E nunca é tarde para lembrar aqueles que se esqueceram do simples respeito humano.